Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, para a gente encerrar essa semana aí intensa de muito conteúdo, eu vou falar para você sobre 3 estratégias infalíveis para você fidelizar clientes de personal. Porque não basta apenas você ter capacitação técnica. Eu vou te explicar por que existem outros pontos que muitos personal trainers não dão atenção e talvez isso seja um erro que não esteja fazendo com que seus clientes se fidelizem. Então, o papo de hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer exatamente para manter seus clientes fidelizados. Eu vou falar de 3 estratégias para você usar para conseguir fidelizar mais os seus clientes. Uma grande reclamação que eu ouço de profissionais, né, de personal trainer, de profissionais de educação física, é essa questão da grande rotatividade dos alunos. Então, as 3 estratégias, na verdade, existem outros pontos, né? Mas eu considero 3 pontos aqui principais, primordiais, para você fidelizar clientes. Por que isso? Exatamente porque quando eu pergunto, né? Eu vou fazer essa pergunta para você que está aqui comigo aqui agora. Quando eu pergunto, o que você considera importante para fidelizar aluno, para fidelizar cliente de personal? O que você considera mais importante para fidelizar aluno? Primeira coisa, eu preciso entender o que significa essa fidelização. Essa fidelização é o seu aluno continuar com você. E aí, independente se você aumenta valor de hora-aula, eu estava dizendo, né? Final de ano para agora, início de ano. Essa transição que muitos clientes, muitos alunos tiveram um recesso aí, e aí o personal fica naquela insegurança. Será que meu aluno vai voltar? Será que ele vai voltar a treinar comigo? Como que vai ser? E eu te digo que isso é um erro seu, que você precisa planejar isso. Você precisa se preparar para esse momento. E eu vou te ensinar como que você faz isso. Eu sempre falei de que o que mais eu frisei aqui? Conhecimento embasado em evidências. Então eu digo que o primeiro pilar aí para você fidelizar cliente é conhecimento. Conhecimento aprofundado. Por que conhecimento aprofundado? Porque você vai pegar qualquer tipo de cliente com qualquer objetivo e vai gerar resultado para ele. Você vai resolver o problema que ele te trouxe. Mas para isso você precisa ter segurança, que é um dos grandes problemas aí do profissional. A insegurança de atender determinados clientes. E quando eu sou inseguro, é porque eu não tenho todo esse conhecimento como deveria ter para aplicar com o meu aluno. Então, a primeira coisa que eu preciso buscar é essa segurança. E eu te digo que a segurança ela está relacionada com o conhecimento. Pode ter certeza absoluta disso. Porque quando você tem o conhecimento, você se sente seguro para argumentar com o aluno. Então, o conhecimento, ele é a base aí dessas estratégias para manter o cliente com você, para a fidelização do cliente. Ah, professora, mas isso é muito óbvio. É óbvio, mas muita gente não faz, não sabe. Às vezes, o profissional, ele passa uma certa segurança, mas ele passa essa segurança de uma forma que, em algum momento, ele vai pisar na bola. E aí, o cliente não fica. Fala assim, professor, eu vou parar de treinar agora porque eu estou sem grana,
Na hora que você assusta, ele está com outro personal. Por quê? Porque esse outro personal, esse outro profissional que ele viu, ele conseguiu enxergar nele algo que você não oferecia. Então, quando eu digo o seguinte, você não precisa saber. Aliás, deixa eu corrigir minha frase. Você não tem que ser apenas bom na parte técnica. É importante? Importantíssimo. Então, a parte técnica vai englobar o conhecimento aprofundado, certo? Mas existem 2 outros pontos super importantes. Sobre o conhecimento, eu falo aqui diariamente com os meus conteúdos gratuitos. Então, isso é a base de tudo, tá? Agora, existem outros pontos cruciais que muitos personal trainers não têm. A questão do atendimento. Atendimento. Muitos não dão a mínima importância para isso. Por quê? Às vezes são bons na parte técnica, mas não sabem atender. E quando eu digo atendimento, não é simplesmente você chegar, bom dia, boa tarde, boa noite. O atendimento, ele engloba desde a sua postura profissional até a forma como você conversa e escuta o seu cliente. Então, bons profissionais, bons personal trainers que estão aí faturando muito bem por mês, trabalhando menos horas por dia, esses profissionais, eles têm um diferencial. E que diferencial é esse? Apenas a parte técnica? Não. Para um personal ser diferenciado, ele precisa ser completo. E o atendimento faz parte disso. Então, a questão do atendimento, a gente fala o seguinte: tem muita gente que, eu vou dar um exemplo prático. Isso acontece muito com estudante. E o estudante vai ser o profissional futuramente, né? O estudante de educação física. Então, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: se você está fazendo estágio, independente se você está fazendo estágio remunerado ou não, você sempre tem que dar o seu melhor. Não é fazer o possível. Fazer o possível é totalmente diferente de fazer o melhor. Por que eu estou dizendo sobre estágio? Porque muitos estudantes, muitos estagiários e até profissionais que se formam e vão fazer estágio, depois de formado, para ganhar mercado, isso faz parte. Eu sempre usei uma frase com os meus alunos, o seguinte, principalmente meus alunos de graduação, né, de ensino superior. Eu sempre usei com eles o seguinte, eu falei assim, gente, eu, hoje, né, eu estou com quase 17 anos de formada. Eu ainda estou lá na poltrona número 40 do ônibus. Vou colocar no ônibus, tá? E você nem se formou e já quer sentar na janela? Não sei se você já ouviu esse ditado. O que isso quer dizer? Que você tem que correr muito atrás, tem que ter uma bagagem muito grande para você conseguir sentar na janela. Eu ainda não consegui sentar na janela. Mas por quê? Porque aprendizado, conhecimento, começou não para mais. E não é somente o conhecimento técnico. Eu preciso de um conhecimento geral. Eu preciso de um conhecimento, que é isso que eu quero bater esse papo aqui com você hoje. Eu preciso de um conhecimento sobre marketing pessoal. Eu preciso de conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre relações humanas, porque eu vou tratar com o ser humano. Eu vou conversar com o ser humano. O aluno, ele te contrata querendo um treinamento personalizado para gerar resultados para ele. Objetivos: emagrecimento, hipertrofia, saúde, qualidade de vida. Independente do objetivo,
mas você está lidando com uma pessoa que tem problemas, que vão interferir aí nas variáveis do indivíduo, que vai chegar de cara virada para você, vai chegar sorrindo para você. E como que você vai lidar com isso? Porque isso faz parte do pacote do bom profissional. Então, a questão do atendimento, ela faz muita diferença. E o atendimento começa com a sua postura, com o jeito que você se veste. A professora, por que nós, profissionais de educação física, somos fadados a largados? Quando, por exemplo, tem uma reunião, vamos colocar aí um exemplo da academia, tem uma reunião, e aí, com o dono da academia, o gestor ali da empresa, uma academia grande, vamos colocar assim, e você está lá como estagiário ou professor de salão. O jeito como que você vai participar dessa reunião, por exemplo, é um dia separado que foi marcada essa reunião, que a academia está com o expediente fechado. A grande maioria vai totalmente largado, não vai para esse compromisso. Se eu comparar com outras profissões, as pessoas vão totalmente diferente. Então, até o jeito que você se veste, o corpo fala. Isso é marketing pessoal. A sua postura, dando aula, atendendo o seu cliente. E uma outra questão super importante, o cliente está ali e ele quer ser ouvido. Sabia? Ele não quer ouvir, ele quer ser ouvido. E você precisa ter esse feeling, esse tato, para exatamente conseguir conquistar esse cliente. Na avaliação, o seu atendimento, você conquista novos clientes. A maioria dos meus clientes eu conquistei na sala de avaliação, no início. Depois era indicação dos meus próprios clientes que me indicavam para outros clientes. Então, o meu atendimento na avaliação física, então eu juntava ali atendimento com conhecimento, que eu destrinchei a avaliação física aqui com você, te mostrando dentro do método RFI, porque toda a minha experiência, eu desenvolvi um método e criei o programa Método Raciocínio Físico Integrado, e eu estou ao longo dessa semana te mostrando tudo lá dentro, e eu vou te mostrar mais uma coisa aqui hoje, relacionada a isso, que não é somente, volto a dizer, a parte técnica. Eu preciso ter uma relação com aquele ser humano, de saber ouvi-lo. E saber ouvi-lo não é ficar ouvindo, levar só em consideração, ouvir os problemas que ele tem ali do dia a dia. Não, é saber ouvi-lo com relação ao treino. Porque ele vai colocar para você, ai, professor, eu não gosto desse exercício. E aí você fica insistindo. Você não está ouvindo o seu cliente. Então, são uma série de questões que você precisa colocar. E essa postura, ela começa a partir do primeiro contato que você tem com o cliente. E isso vai gerando confiança, segurança no cliente com você. Mas não adianta também você ser super, mega, ultra educado e não ter o conhecimento. Porque aí você não vai entregar resultado. Então, a primeira estratégia é o pilar que eu disse aqui, que é o conhecimento aprofundado, embasado na ciência, em evidências. Porque se você tem o conhecimento e você consegue raciocinar de forma integrada, independente do objetivo do aluno, e desenvolver ali um treinamento para ele, um planejamento que vai gerar resultados, isso é um ponto. Somado
a questão do atendimento, que vai envolver aí postura profissional, e eu vou te mostrar uma questão dentro do método RFI, que a grande maioria dos personal trainers que eu conheço, de todos os meus alunos do método RFI, que já passaram pelo método RFI, que estão no método RFI, ninguém usava, que é o contrato de personal trainer. Mas como assim, professor, um contrato? Eu vou te mostrar aqui dentro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. No método RFI, você tem um contrato de personal trainer. Deixa eu colocar aqui isso, que fica maior. Então, aqui, ó, é um bônus, na verdade. Por que eu criei esse bônus? A ele aqui, ó, que você consegue acessar aqui e baixar. Aí eu vou compartilhar com você ele aqui, vou te mostrar o modelo. Ele está em um formato, ele está em um formato que o aluno ele consegue ajustar de acordo com a sua realidade, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui, porque o formato dele, eu acho que não. Ele está em Word, exatamente para conseguir. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar, tá? Ele apareceu para mim. Então, tá aqui, ó. Esse é o modelo de contrato de personal trainer que eu criei especialmente para o método RFI. Um contrato que foi elaborado por um advogado, em que eu conversei com ele várias vezes, para mostrar para ele tudo o que eu queria que colocasse dentro ali desse contrato para facilitar a vida do personal trainer. Por que isso? Vou te dar vários exemplos. Quando você contrata um serviço, vamos colocar aí um serviço para montagem de móveis na sua casa. Você faz um contrato. Não faz? De móveis planejados, por exemplo. Quando você vai fazer uma sessão de fotos, você faz um contrato. Você vai contratar um serviço de arquiteto, você faz um contrato. E por que você, personal trainer, não tem um contrato com seu aluno? Por que não? Isso demonstra profissionalismo. Isso demonstra uma responsabilidade. A melhor palavra é profissionalismo mesmo. Uma postura profissional totalmente diferenciada. E por que eu fiz questão de colocar isso dentro do método RFI? Eu sempre trabalhei com contrato. Sempre. Contrato de, no mínimo, 3 meses. Professora, mas por que 3 meses? Porque 3 meses é o mínimo para você dar resultado para o seu aluno. Com 1 mês, seu aluno vai ter resultado treinando 2 vezes por semana? Aí que entra a fisiologia. Olha só como que eu uni tudo isso. Então, por isso que eu digo, personal completo, diferenciado, não é só aquele que sabe a parte técnica. Ele pode ser o bambambam da biomecânica. Entender tudo de biomecânica, mas se ele não tiver atendimento, ele não fideliza cliente. Não fideliza. E também não adianta ele ser educadinho, bonzinho e não ter conhecimento. Por isso que a gente precisa juntar tudo isso. E às vezes você precisa de alguém para te orientar com relação a isso. E eu faço isso dentro do método RFI.
Por isso que eu elaborei esse contrato junto com um advogado, foram várias conversas até chegar nesse modelo, porque eu, logo que me formei, há 16 anos atrás, eu criei meu modelo de contrato. E o contrato, ele não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa levar para reconhecer firma. Ah, então, professor, ele não tem validade. Para ele ter validade, realmente você precisa levar num cartório e reconhecer firma. Validade na lei, certo? Mas ele tem validade de comprometimento e de responsabilidade entre você e o seu cliente. E aí, no seu contrato, você, a partir do momento que você vira para o seu aluno e fala assim, porque a primeira pergunta que o aluno faz é: quanto que é a sua hora-aula? Não é a primeira pergunta que eles fazem para a gente? E aí, você de cara já fala o valor. Fala assim, ah, não, tá caro. Aí eu volto a dizer, preço é diferente de valor. Você precisa mostrar valor para o seu aluno, para o seu atendimento, que é diferente de fulano, ciclano, beltrano, e por aí vai. Porque aí o preço para ele vai ter valor. E isso fideliza cliente. Então, no contrato, você discrimina tudo. Você é claro, você mostra como as coisas funcionam. Você trata no contrato de valores, você trata no contrato de reposição, de desistência, de desmarcar em cima da hora. Você trata no contrato sobre férias. Tudo isso você coloca no contrato. E nesse modelo que eu criei, porque você vai colocar valor, né, financeiro de acordo aí com a sua região. E dentro do método RFI, eu oriento sobre isso.